que eu tenho para dar como depoimento, realmente, para nós, médicos que estamos na frente da batalha, tem sido muito duro em termos de enfrentar situações de, às vezes, tudo que a gente faz pelo paciente, ver o paciente, infelizmente, evoluir mal, ver o paciente evoluir para o óbito, e isso, como acontece todo dia nas UTIs brasileiras, é motivo de grande tristeza. Por outro lado, Morgana e Carla, eu sempre acho que a gente tem que mostrar e dizer o lado otimista também. Se a gente fizer uma comparação com a Páscoa desse ano, com a Páscoa do ano passado, já que são dois momentos de grande simbologia para a humanidade, e tem um ano de diferença, apesar da gente estar enfrentando o pior da pandemia no Brasil, né? Só lembrando, em março nós tivemos 66 mil óbitos por Covid, em abril de 2021 no Brasil, 66 mil óbitos por Covid, e antes de março, o pior mês tinha sido julho do ano passado, que foi 30 mil óbitos. Então, o pior mês da pandemia no Brasil foi o mês de março, agora esse que recém acabou. E foi mais que o dobro do que tinha sido o pior mês até então. Então, por aí, só por esses números, é possível ver o impacto desse pico da pandemia que nós estamos enfrentando. Mas, diante desses números tão tristes, tão sofridos, né, tão lancinantes, eu gostaria de dizer várias coisas boas para vocês. A primeira, que comparando com um ano atrás, nós temos vacinas. As vacinas são eficazes, principalmente para evitar doença grave, evitar hospitalização. Claro que elas não têm 100% de eficácia, mas têm uma eficácia muito boa, principalmente para evitar doenças graves, que é o pior, né, quando o paciente precisa hospitalizar. É claro que nós ainda temos algumas dúvidas, entre elas a principal dúvida em relação à vacinação é qual é a eficácia dela, qual é a eficiência dela em relação a essas novas variantes, que a gente chama de variantes de preocupação, né? Variantes são mutações que o vírus sofre, e entre elas eu destacaria essa mutante, essa variante que ficou conhecida na literatura internacional como P1, que ela foi descrita inicialmente lá no Japão, mas foi descrita em brasileiros que foram de Manaus para o Japão. E aí, chegando lá no Japão, eles tiveram diagnóstico de Covid e os japoneses sequenciaram o vírus. Fizeram o que a gente chama de genotipagem, para saber a sequência de genes que esse vírus tem. E eles detectaram uma mutação que ficou conhecida como P1. E esse mutante, essa variante, hoje ela já representa perto de 80% dos casos nas diversas cidades brasileiras que estão pesquisando esse exame. É um exame difícil de fazer, o exame de genotipagem, se a gente comparar com o do HIV, lá, né, há 20 anos atrás também era um exame difícil, hoje a genotipagem do HIV é relativamente comum, vários laboratórios fazem. Mas essa genotipagem do SARS-CoV-2, desse novo coronavírus causador da Covid, são poucos laboratórios que fazem. E os que fizeram até aqui, incluindo, né, a Fiocruz, como sendo a principal instituição pública, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição pública federal, mostra que aqui no sul do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, onde ele foi pesquisado, de cada 5 casos de Covid novos, 4 são causados por essa variante. Essa variante a gente já sabe que ela é mais contagiosa, ou seja, ela tem mais risco de transmitir de uma pessoa para outra, e também ela parece ser mais grave, acometendo, inclusive, pessoas mais jovens, que é o que a gente vê na prática. Hoje, ao contrário do início da pandemia, que quase todos os pacientes internados eram idosos, hoje a gente vê pacientes de 40 anos, 50 anos, muitas vezes sem ter comorbidades que também internam. Mas nós não podemos esquecer também, Morgana e Carlos, que, de modo geral, nós podemos falar o seguinte, para dar uma visão panorâmica para quem está nos ouvindo. De cada 100 pessoas que têm Covid, em torno de 3%, ou seja, de cada 100, 3 vão evoluir mal. Então, nós temos que também dar essa ideia panorâmica para a população brasileira, que a maioria vai evoluir bem, mesmo incluindo essa nova variante P1. Então, a nossa preocupação realmente reside nesses 3%, que vão evoluir mal a ponto de precisar de hospital. E aí nós temos que fazer alguns cortes desse 3%. Se você tem um adolescente ou um jovem que tem Covid, a chance dele evoluir mal é em torno de 0,1%. É em torno de 1 para 1.000. Ou seja, uma pessoa de 20, 25, 30 anos que tem Covid, realmente a chance é enorme
que ele vai ter a forma chamada leve, que é como se fosse um resfriado. Dor de garganta, tosse, um pouquinho de mal-estar, uma febre 1 ou 2 dias, dor no corpo, às vezes perde o olfato, às vezes perde o paladar, e depois de 3, 4 dias a pessoa praticamente não tem mais sintomas. Ou, no máximo, vai ter a forma moderada, que também não precisa internar. A forma moderada é quando o paciente já tem pneumonia, então ele chega a ter febre, às vezes um pouquinho mais persistente, de 2, 3 dias. Se fizer uma tomografia, vai aparecer um pouquinho do que a gente chama do infiltrado pulmonar, que representa a pneumonia, mas esse infiltrado, geralmente, ele acomete assim, 10% até 25% dos pulmões. E isso é reversível, a maioria dos pacientes vai curar sem precisar de oxigênio, sem precisar de internar. Então, esse paciente tem um quadro um pouquinho mais intenso, com mais dor no corpo, com mais falta de apetite, às vezes um cansaço até difícil de sair da cama, mas também ele evolui sem ter o que a gente chama de hipóxia. Hipóxia é a falta de oxigênio no sangue, que é a principal complicação da pneumonia, tanto de qualquer pneumonia, incluindo a pneumonia por Covid. Então, repetindo, para dar uma ideia panorâmica, de cada 100 pacientes que têm Covid, 3 vão ter complicação e precisar de hospitalização. Se você pegar a população de crianças, adolescentes e jovens, entre eles vai ser só 0,1% que vai complicar. Por outro lado, se a gente pegar o outro extremo, pacientes com mais de 70 anos, principalmente os que já têm o que a gente chama de doenças crônicas, também chamadas de comorbidades, incluindo diabetes, incluindo insuficiência cardíaca, muitos que fumaram a vida inteira têm o que a gente chama de enfisema pulmonar, muitos já estão em diálise ou têm uma situação de insuficiência renal já a ponto de estar ou dialítico ou pré-dialítico, esses, a chance de complicar aumenta para 30% a 40%. Então, na hora que eu atendo um paciente, se for uma de vocês duas, né, eu não sei o detalhe da vida médica de vocês, mas só de olhar para vocês, eu já digo, olha, a chance é enorme que vocês vão ter ali entre o meio termo, do 0,1% do jovem e o paciente extremo. Vocês devem ter aí em torno de 2% a 3% de chance de complicar. Então, nessa abordagem inicial do paciente que apresenta os primeiros sintomas de COVID, é importante o médico, o profissional de saúde, isso é importante para você, Morgana, até ajudar, porque com certeza claro, quando você trabalha como psicólogo hospitalar, você só vai ver os 3% que internam, né? Quer dizer, os que internam um pouquinho mais, 3% são os que vão morrer, e os que internam, na média, vai para 5%. Mas voltando aqui, na hora que você acompanha os pacientes que internaram, são os que já têm a COVID grave ou a COVID crítica, que é aquela que precisa de UTI. Mas quando você atende o paciente fora do ambiente hospitalar, eles vêm com muita ansiedade, porque eles vêm lembrando, né, que está tendo 3, 4 mil mortes de Covid por dia no Brasil. Então, o primeiro papel que o médico deve fazer, o psicólogo deve fazer, é justamente também transmitir essa situação que a maioria vai evoluir bem. Diminuir a ansiedade, né? A gente vê muito até atendendo colegas, atendendo até, agora estou atendendo um paciente que é psicoterapeuta, eu vejo que a ansiedade realmente é enorme. E o profissional de saúde, como ele conhece esses dados, ele às vezes sempre pensa no pior. Mesmo que eu diga para um paciente de 40 anos que não tem doença crônica, que a chance dele complicar é em torno de 2, 3%, ele sempre vai pensar que está nos 2, 3%. Então, o nosso papel é justamente mostrar o outro lado da moeda. É dizer que tem 98% que ele não vai complicar.